Bom, bom dia a todas e a todos. Uma alegria estarmos aqui para mais uma aula dessa disciplina sobre interpretação e planejamento tributário. Hoje a gente vai ter a alegria, de ter conosco o professor titular de Teoria Geral, da UERJ, o professor José Ricardo Cunha, já esteve conosco em disciplinas anteriores. E hoje o professor José Ricardo vai falar um pouco para a gente sobre interpretação na teoria geral do direito. Então, a gente construiu esse semestre, com esses dois pilares, interpretação no direito tributário e planejamento tributário, essa parte inicial muito mais dedicada à interpretação, depois a gente faz a transição para o planejamento tributário. Aí vai ser fenomenal a gente ter a oportunidade de discutir com um professor de teoria, em que pé a gente está no debate sobre hermenêutica jurídica. Porque por mais que a gente estude, no fundo, nada como a gente conversar com quem efetivamente é pesquisador da área, como é o caso do Zé Ricardo. Eu fico sempre muito feliz, a aceitação do Zé Ricardo para participar das nossas aulas, é sempre imediata. Então, a felicidade, Zé Ricardo, ter você aqui com a gente. Explicar brevemente assim, aonde a gente está na teoria da interpretação no direito tributário. Tá? A gente, no direito tributário, a gente tem um livro que eu não sei se você já passou pela sua frente. Se não, assim que a gente se encontrar presencialmente na UERJ, eu vou levar um para você, que é esse livro aqui, Normas de Interpretação e Integração do Direito Tributário, que é do nosso professor Ricardo Lobo Torres. Esse livro aqui foi a tese dele de livre docência, defendida em 1988 na UERJ, e publicado pela primeira vez ali em 1990 ou 91. Então, é um livro bastante antigo, já, e ele representou para nós uma espécie de virada paradigmática na teoria da interpretação. É muito comum uma referência, de que a teoria de interpretação no direito tributário ela é positivista, embora me pareça que, como positivismo é uma palavra muito polissêmica, talvez aqui, quando se fala que a doutrina, a nossa teoria de interpretação, ela foi historicamente desenvolvida sob pilares positivistas, o que quer dizer que, na verdade, nós temos uma doutrina muito formalista, muito apegada à forma, muito apegada a uma tentativa de contenção do papel do intérprete no direito tributário. A gente já falou isso aqui em encontros passados. O direito tributário ele foi estruturado sob uma espécie de deificação do legislador, na capacidade do legislador de enclausurar realidades em textos normativos, uma desconfiança grande do intérprete visto como Estado. Por isso que eu venho dizendo de uma forma repetida, que a nossa teoria tributária ela não é positivista. Ela está lá na escola da exegese, ela está lá no Código Civil de Napoleão, ela é realmente estruturada sobre a desconfiança do intérprete e a premissa de que o legislador resolve. Por isso que a gente tem aqui uma perspectiva sobre legalidade, que vários autores importantes, eu vou citar, por exemplo, o Alberto Xavier, vão dizer, olha, a legalidade no direito tributário ela não tem igual, nem no direito penal. Ela é a maior, ela é a legalidade mais forte que existe no direito, que é essa lógica de, olha, eu não confio no intérprete. O intérprete, se ele tiver qualquer margem de construção, ele vai abusar, ele vai aumentar o poder do Estado. Então, o legislador tem que conter. Essa teoria, que se mantém de alguma forma dominante na doutrina até hoje, eu diria, esse tipo de abordagem ele é dominante na doutrina até hoje. Ela foi rejeitada pela primeira vez nesse livro do professor Carlos Torres. A gente falou um pouco sobre Gadamer, conversando sobre a aula. Essa teoria tradicional, ela está em cima de uma suposta metodologia, que é essa metodologia formalista, muito calcada sobre elementos linguísticos,
A gente teve toda uma escola, por exemplo, na PUC de São Paulo, que foi uma escola muito influente, ainda é influente, mas já foi mais influente no cenário tributário, que vai basicamente transformar o fenômeno hermenêutico em um fenômeno linguístico. Então, tudo vira semântica, né, pragmática, sintática, ou seja, é uma discussão essencialmente linguística, tanto que os estudos eles vão todos parar em semiótica. Né? Então, o negócio vira uma espécie de filosofia da linguagem em sentido estrito mesmo. E o livro do professor Ricardo, ele vem meio, até numa lógica mesmo gadameriana, ele vem contra o método. Né? Ele vem dizer, olha, você não tem um método para chegar a uma espécie de verdade normativa no direito tributário. Nem mais, o direito tributário ele não é diferente de nenhum outro ramo do direito. Né? Todos os ramos todos os textos normativos se interpretam com a mesma metodologia, que é o que ele chamava de pluralismo metodológico. Uma ideia de que, olha, você não tem elementos de interpretação vencedores, né? O que você tem uma série de elementos de interpretação e a cada caso, né, você vai se valer de todos eles, né, sem uma ordem de precedência. É claro, é lógico que nós podemos, dentro da nossa pré-compreensão, ter as nossas próprias ordens de precedência entre os elementos de interpretação, mas é como se isso não existisse, né, uma ordem a priorística de precedência entre elementos. Então, olha, e aí isso casa um pouco com tópica, isso vai casar um pouco com teoria da argumentação, né, numa linha de que, olha, a gente tem todos esses elementos de interpretação disponíveis e dentro de um auditório de intérpretes, você vai construir sentidos a partir dos textos normativos. De uma certa forma, talvez até bata numa espécie de alguma maneira, numa espécie de positivismo kelseniano, né? Numa lógica de, olha, você vai ter aqui essa moldura com vários sentidos possíveis e o órgão de aplicação eventualmente vai definir qual dos sentidos ele vai prevalecer num determinado contexto. Talvez a grande distinção do que a gente tem hoje para o que era uma lógica kelseniana é que ele tirava essa decisão né, pelo órgão de aplicação do controle do direito, né, e assim, isso é quase uma decisão política, né? A gente fala assim, não é uma decisão política, né? Ou seja, a decisão sobre qual dos sentidos possíveis dentro da moldura vai prevalecer pelo órgão de aplicação é controlada pelo direito. E aí, talvez, aqui eu estou me arriscando a falar esse monte de coisa, né, diante de um especialista, né, como o professor Zé Ricardo, né, mas talvez aí é que entre um pouco, né, toda a lógica pós-positivista, né, os princípios, os valores que vão controlar e atuar nessa tomada de decisão pelo órgão de aplicação do direito, né, diante dessas diferentes possibilidades de sentido. E isso, né, veio pela primeira vez, eu acho, no direito tributário, no livro do professor Ricardo Torres. Né, depois isso acentua com outro professor, que é o professor Marco Aurélio Greco, que vai escrever um pouco depois do Ricardo. E se vai criando, desenvolvendo uma corrente paralela, né, que de uma certa maneira é onde a UERJ se insere. Né? A UERJ está nessa outra tradição sobre teoria da interpretação, né, que vai dizer, olha, eu não tenho como ter um intérprete máquina, um intérprete autômato. O intérprete ele faz parte do processo de interpretação, com as suas pré-compreensões. Há várias possibilidades de sentido nos textos normativos. Né? Então, é nesse tipo de cabo de guerra, lembrando, né, que o direito tributário ele é um campo muito marcado por conflitos ideológicos. Não que todos não sejam, mas no direito tributário, talvez como no direito penal, né, em que você fala, eu tenho, né, punitivistas e tenho, né, aqui também eu tenho, né, assim, correntes muito, muito marcadas, né, de ideologia no sentido jurídico, né, não ideologia política. Ideologia no sentido de valores que orientam a nossa visão de mundo. Né? Então, Zé Ricardo, eu não sei se isso foi suficiente para te contextualizar no onde a gente está. Né? A gente está nesse momento em que ainda prevalece na teoria tributária
uma abordagem teórica que está presente nas últimas, sei lá, 3, 4 décadas, imutável, né, absolutamente imutável, e que assim, ela não consegue se justificar diante. Eu realmente tenho dificuldade de entender como se defende isso ainda hoje, né? Porque ela é empiricamente contestável. Né? Então, quando você diz que existe uma pretensão de que a lei seja clara, certa, determinada o suficiente para evitar, né, que o intérprete tenha qualquer papel, né, qualquer um de nós aqui vai conseguir citar meia dúzia de exemplos em que isso não acontece. Né? Então, assim, é estranho, mas as pessoas continuam, ainda hoje, muito fortes nesse tipo de abordagem. Né? Por mais que haja, a meu ver, hoje, uma teoria concorrente que vai se consolidando, né, cada vez mais consolidada, e que, de uma certa forma, principalmente nos tribunais superiores, hoje me parece ter uma influência maior até do que a teoria tradicional. Né? O que está gerando um reflexo de um misto de desespero e raiva, vai, da teoria tradicional, que é do tipo, olha, vocês estão destruindo tudo, né? Ou seja, vocês estão criando um sistema caótico, disruptivo, inseguro, e vocês estão levando os tribunais superiores a embarcar nessa abertura, nessa incerteza, nessa insegurança. Né? Então, esse é o contexto que a gente vive hoje no direito tributário. Né? Queria, de novo, agradecer ao professor Zé Ricardo por estar aqui conosco, e aí ouvir de você. Né? Eu sei que você tem a sua exposição, mas, de repente, já tentar incluir na sua fala alguns elementos desse contexto que eu pude colocar para você. Né? Obrigado de novo, meu amigo, te passo a palavra. Obrigado, Sérgio. Bom, obrigado pelo convite que me permitiu retornar aqui, ver as pessoas, reencontrar algumas pessoas, e conversar sobre esses assuntos que são tão caros à minha agenda de pesquisa, né? E obrigado por essa apresentação geral que você fez do estado da arte, um pouco das questões que estão atravessando também a agenda de pesquisa de vocês e da disciplina. Eu ouvindo você falar, eu fiquei até pensando aqui que eu primeiro eu tinha dito ao Sérgio que eu ia ficar mais ali no Gadamer e tudo, né? Como ele se referiu. Aí quando eu estava preparando, eu pensei, não, eu acho que eu estou fugindo para uma coisa muito filosófica, melhor trazer elementos mais concretos para o direito. E aí tentei fazer alguma coisa um pouco mais nessa linha. E agora, ouvindo o Sérgio falar, fiquei pensando que podia ter feito ainda outra coisa, né? Um pouco mais ligada ali às diferentes correntes, digamos assim, ou linhas dentro desses paradigmas centrais aí do positivismo e pós-positivismo. Mas, enfim, eu vou tentar falar um pouco mais rapidamente das coisas como eu as preparei aqui, porque eu acho que são coisas que vocês têm uma boa ideia do que seja, né? Eu acho, assim, eu não vou falar nada que vocês já não ouviram em algum momento, já não leram em algum momento, e aí vai servir mais só para organizar um pouco as ideias, aí depois a gente pode entrar num momento mais profícuo, mais interessante, que é o do debate. E eu já queria pedir a vocês para se sentirem à vontade, para, no debate, trazerem coisas que não estão necessariamente ligadas àquilo que eu falei. Então, por exemplo, se o Sérgio comentou alguma coisa, a teoria da argumentação, FIFEC, do working, o que esses caras estão falando que impactam a maneira de interpretar, aplicar o direito? Então, fiquem à vontade para também perguntarem essas coisas, ainda que eu não as tenha falado diretamente na minha apresentação, tá? A ideia é aproveitar ao máximo esse momento para, como o Sérgio falou, aquilo que um professor de teoria e filosofia do direito possa dialogar com vocês, né?
já sabendo que vocês têm na coordenação, né, regendo a disciplina, um jus publicista, um jus tributarista, que também é um filósofo do direito, né? Que também é alguém que tem essa incursão no campo filosófico, o que eu acho que só enriquece a abordagem, seja lá de qual setor da dogmática, digamos assim, se esteja falando, né? Então, eu vou compartilhar aqui os slides que eu preparei, e repito, tá? Vou tentar falar numa cadência um pouco mais rápida, que é para a gente ter mais tempo ali para conversa no final. Então, deixa eu compartilhar aqui esses slides. Tá, maravilha. Acho que vocês estão vendo aí, não é isso? Tá, beleza? Bom, todo mundo que fala sobre hermenêutica faz esse clássico, né? Que é tentar fazer uma espécie de gestalt terapia para mostrar que a maneira como a gente vê as coisas não é sempre a mesma, né? Aí a famosa pergunta: o que que vocês estão vendo? Já viram essa imagem várias vezes, né? Aí uns respondem: vejo a taça. Outros respondem: não, eu vejo os rostos, né? É isso, né? A famosa Gestalt, que tem a ver também com isso que o Gadamer chama de uma pré-compreensão, o conjunto dos elementos que a gente traz, né? Isso pode ser em desenhos mais simples, né? Desenhos um pouco mais rebuscado. Esse exige um pouco mais da nossa Gestalt, né? Não sei se vocês estão vendo aí. A maior parte das pessoas costuma ver o rosto da velha, né? O rosto da velha e tudo. Algumas vão olhando e veem uma jovem, né, que está com o rosto mais virado ali. O nariz da velha seria o queixo da jovem, né? Alguma coisa assim. Então, a gente vê, não vê. Nota, isso não é muito diferente. A gente está falando aqui da obra de arte, mas isso não é muito diferente dos textos normativos. Até porque o Gadamer, ele, quando fala da hermenêutica, ele vai trazer dois grandes exemplos, né? Que são a arte, aí ele inclui a literatura, e o direito, onde ele inclui as normas, né? Outro um pouco mais rebuscado, mas talvez mais fácil de ver, né? Vocês devem estar enxergando mariachis conversando e tocando, ou devem estar enxergando uma senhora e um senhor se olhando, e tudo aí junto e misturado, né? A apreensão do conjunto sempre remete às partes que constituem esse conjunto, né? Como fala o Gadamer. O Gadamer tem a expressão que é o círculo hermenêutico. O círculo hermenêutico é exatamente esse fusão, né, dos elementos que estão na nossa compreensão da parte do conjunto, né? Então, é possível fazer uma captura de algo de diferentes perspectivas. E aí, duas pessoas podem afirmar coisas diferentes sobre o mesmo referencial e as duas estarem certas, porque é uma questão de apreensão, né? Ou como eu chamei aqui de Gestalt. Bom, aí o Gadamer, né, no Verdade e Método, que é o livro mais importante dele, o Gadamer, vocês estão vendo que foi bem longevo, né? Viveu aí todo o século XX e tudo, e essa foi a obra da vida dele, né? Que é, ele fez em dois volumes e tudo, e aí ele vai trabalhar exatamente isso. A reconstrução do sentido e a compreensão da mensagem como as tarefas básicas da hermenêutica. O Gadamer está escrevendo num tempo em que outros autores importantes para a filosofia do século XX estão tratando sobre ontologia. Ontologia que base. Ontologia é o estudo do ser, né? O que é o ser? Mas a ideia do ser e da apreensão do ser ou do ser de alguma coisa teve muitas variações e nuances ao longo da tradição de pensamento ocidental, da filosofia ocidental. E nesse momento, Russell, Heidegger estão retomando isso com força e o Gadamer está dialogando com eles, né? A ideia do Russell e do Heidegger é que a compreensão da ontologia envolve a consciência, e envolve a consciência da consciência de alguma coisa. Isso implica ser humano, isso implica relações entre seres humanos.
Então, a ontologia ela é deslocada de uma perspectiva mais metafísica para uma perspectiva mais humanística e, nesse sentido, dialógica, né? Que passa da consciência, da intencionalidade do Russo ali para o ser no mundo do Heidegger, e o Gadamer toma isso e diz, olha, basicamente no coração disso tem hermenêutica. Hermenêutica. E a hermenêutica implica esta compreensão de uma mensagem e, sobretudo, reconstrução de sentidos. Isso se aplica ao direito. Por mais que a norma esteja clara, você vai fazer sempre reconstrução de sentido e compreensão da mensagem, né? Com os meus alunos de graduação, eu brinco usando um exemplo muito trivial, né? Eu digo o seguinte: você tem uma norma que está dizendo é proibido pisar na grama. O que significa a norma que diz que é proibido pisar na grama? Pô, significa que é proibido pisar na grama, né? É isso que diz a norma. Pô, se é proibido pisar na grama, então o jardineiro que cuida, que corta, que apara a grama, ele tem que vir pendurado no helicóptero, numa corda, como se fosse Tom Cruise em Missão Impossível. Ah, não, não pode, não faz sentido isso. Ah, então a norma que diz que é proibido pisar na grama, que é muito trivial, diz que é proibido pisar na grama, mas que o jardineiro que cuida da grama pode pisar na grama. Né? Bom, então se o jardineiro que cuida da grama pode pisar na grama, ele pode chegar ali na hora do almoço, abrir a super marmita dele e comer na grama. Não, não pode, não pode, porque a norma que diz que é proibido pisar na grama, que diz que o jardineiro pode pisar na grama, também diz que ele só pode pisar na grama se estiver trabalhando no gramado. Vejam, são muitos desdobramentos que no mundo jurídico a gente é obrigado a fazer. E outros mundos não. Quando você está diante de uma obra de arte, você vai lidando com essas camadas, mas isso não é uma coisa obrigatória, né? Já para a gente, isso tudo é obrigatório, faz parte do pacote, né? Então, é isso que o Gadamer tá falando. É para isso que serve a hermenêutica. Quando a gente fala em hermenêutica, tem esse sentido. E a palavra mesma, vocês devem lembrar, ela vem de erma, erma. Normalmente o pessoal fala de Hermes, que está certo. Só que antes de Hermes vem erma. Erma era uma palavra grega que designava exatamente isso que vocês estão vendo aí. Um montinho de pedra é aquilo que os caminhantes faziam para indicar o caminho. É indicar o caminho. Isso aí, essa foto mostra pedras que não foram parar aí por acaso, né? Não é obra da natureza, a natureza não faz isso. Então, se vocês fizerem trilhas em alguns lugares e virem esse tipo de coisa, isso é comum que os caminheiros fazem até hoje para indicar o caminho. Isto os gregos chamavam de erma. Erma é indicação do caminho. Bom, aí daí vem o deus Hermes, Hermes, né? Esse semideus, na verdade, Hermes e Hermes, que é o mensageiro e intérprete da vontade dos deuses. A tarefa de Hermes é esclarecer a vontade dos deuses lá onde ela está obscura. E que isso é bastante comum, né? O Heráclito, por exemplo, num dos seus fragmentos, ele Hereditário, diz. Em Delfos se aponta o caminho, em Delfos se aponta o caminho, que é uma indicação, mas não diz exatamente o que é, né? Então é isso, é preciso a ajuda de Hermes ou da hermenêutica para fazer isso. E aí, essa Hermes, também vai dar origem a essa palavra grega hermeneuem, que está aí na voz ativa, né? Esse EN no final designa uma voz ativa. E hermeneuem seria uma palavra que pode ser meio que traduzida ou interpretada como dizer. Hermeneuem significa dizer, exprimir em voz alta, né? Mas também significa traduzir, seja linguisticamente, né, de um idioma para o outro, mas seja historicamente, de um tempo para o outro. E significa explicar. Explicar no sentido de possibilitar o entendimento de algo. Então, a hermenêutica, segundo Gadamer, ela é central na nossa vida, né? Nessa recompreensão da ontologia que envolve não só um ser metafísico ou um ser isolado como texto da lei, mas um ser mediado, mediado por pessoas.
Isso tudo, dizer, traduzir, explicar, basicamente pode ser entendido dessa forma, como dar sentido. A hermenêutica é essa luz que tenta dar sentido às coisas, situações, aos textos, né? Se tivesse uma palavra em português, teria que ser sentidar, mas como essa palavra não existe, a gente recorre ao dar sentido. É basicamente isso que pretende a hermenêutica. E aí vem a pergunta, né, que a gente, especialmente no direito, sempre precisa fazer: se hermenêutica e interpretação são a mesma coisa? Isso é muito doido, assim. Tem até autores que não se preocupam em fazer uma distinção entre essas duas palavras, né? Não se preocupam. Autores da filosofia, ou autores do direito, ou autores de outras áreas, como a literatura, e que por isso trabalham com hermenêutica. Mas acho que é possível fazer uma distinção, sobretudo no nosso caso do direito, e a distinção que eu proponho a vocês entre hermenêutica e interpretação vai se valer desse trabalho do François Genie, né? Esses métodos de interpretação e fontes do direito privado, que é um livro antigo do François Genie, onde ele faz a seguinte afirmação, que é a que me interessa, que eu vou tirar lá dele. Ele diz: olha, toda ciência é estruturada em dois momentos: princípios e aplicação. Princípios e aplicação. Eu estou pegando esta frase do François Genie para poder fazer uma proposta de distinção entre hermenêutica e interpretação. Ou seja, eu estou colocando a hermenêutica no campo dos princípios. Notem, nota de rodapé, não dos princípios no sentido que a teoria da norma pós-positivista dá essa palavra. Para a teoria da norma pós-positivista, princípio é um tipo, uma modalidade, uma espécie do gênero norma. Eu estou falando princípio aqui basicamente como fundamento, aquilo que vem no início e que torna possível ali, que pavimenta uma estrada, né? Então, esse campo da busca dos fundamentos, das orientações, do sentido, é tudo tarefa da hermenêutica, é o que o Gadamer vai chamar de reconstrução de sentido, né? E a interpretação está ligada à mesma aplicação. Então, eu posso falar da hermenêutica no sentido mais geral, de forma autônoma, filosófica, mas quando eu falo de interpretação, normalmente isso tem que estar ligado a um contexto interpretativo, a algo que se queira interpretar, a um quadro, a uma música, a um livro, a um poema, uma crônica ou a uma norma legal, né? Então, a interpretação ela está sempre ligada a um momento mais concreto, como eu chamo aí, a uma aplicação, a uma aplicação. Então, a hermenêutica é o quê? É base para a interpretação. É isso. A hermenêutica pode ser entendida como um fundamento para a interpretação, né? E no caso, uma hermenêutica jurídica seriam ali basicamente esses princípios e fundamentos que orientam o intérprete e a aplicação da norma. Então, a hermenêutica. Por isso que o Sérgio falou no início, se recordando do livro de Margarida, dizendo: olha, tem autores que estão trabalhando escolas de pensamento, né, sobretudo na segunda metade do século XX, e que estão trazendo algumas inflexões, algumas mudanças. Essa turma toda pode ser colocada num campo de uma hermenêutica jurídica? Pode, porque eles trazem princípios e fundamentos que nos ajudam nesse momento de interpretação da norma, né? Nos ajudam, o que eu quero dizer, trazem elementos, né? Às vezes eles não ajudam, eles atrapalham um pouquinho, mas tudo bem, é da vida do pensamento, né? Pensamento bom produz angústia. É, Bom, aí eu vou tirar desse outro autor, é um autor um pouco menos conhecido, não sei se vocês já ouviram falar, o Jerzy Wroblewski. O Jerzy Wroblewski, ele foi um autor da teoria do direito, da filosofia do direito, que também entrou aí em alguns aspectos do direito público, sobretudo em constitucional, né? Então, o Jerzy Wroblewski, ele, nesse livro aí, Constituição e Teoria Geral da Interpretação Jurídica, ele vai falar de tarefas ou sentidos possíveis para a interpretação jurídica. Aí eu fui lá e extraí três que acho que são os relevantes, né? Primeiro,
esclarecimento de situações onde pairam dúvidas acerca do sentido específico de determinado ato da linguagem. Tá? Esse ato da linguagem pode ser escrito, ou pode ser falado, ou até sinalizado, onde se busca superar a obscuridade ou contradição para compreender adequadamente uma mensagem. Esse é o primeiro, porque eu acho que no direito é a tarefa mais clara, né? A hermenêutica ela tem que ajudar a superar obscuridades e contradições. O segundo, aí acho que já tem um campo um pouco mais ampliado, diz o Wroblewski, que é a compreensão de uma certa manifestação da linguagem, onde se busca compreender sinais e signos linguísticos, a fim de entender a sua propositura. Por isso que Sérgio lembrou, se referindo lá para São Paulo e a outros centros de estudo, onde muitas vezes a discussão da hermenêutica aplicada à interpretação acaba conduzindo quase a uma semiologia, né? Uma filosofia da linguagem, porque é isso mesmo, isso envolve signos, sinais e signos, né? Significante, significado, porque muitas vezes, e aí relembrando Saussure, né, pessoal, sou Fernando Saussure, que vai trabalhar a teoria dos signos, é o principal livro que trabalha a teoria dos signos. Ele diz que o significante é o elemento material que é dado ao intérprete. E dentro deste elemento material que é dado ao intérprete, a gente tem que buscar um significado. O significado nem sempre vem claro. Por exemplo, o Código Penal. O Código Penal diz matar alguém, pena, 6 a 20 anos de reclusão. Isso é o significante. Mas qual que é o significado disso? Porque eu poderia dizer, o significado é o seguinte: mate à vontade, desde que você esteja disposto a pegar de 6 a 20 anos de cana. Porque é isso que o Código Penal, tipo, diz isso: matar alguém, 6 a 20 anos de reclusão. Mas esse é o significado desse significante? Não, né, pô? Seria estranho dizer isso, né? Mas você, advogado e advogada, orientando o teu cliente, não, pode matar à vontade, pô, pega uma cana depois, mas isso é mole pra gente. Não faz sentido. O significado que a gente extrai do significante é não mate. É não mate. Que é um pouco o desafio de vocês na interpretação da norma tributária, né? Qual é o significado que vocês vão extrair daquele significante? E aí, nesse momento, a pré-compreensão vai falar e tudo mais, né? E um outro sentido, esse um pouco mais amplo ainda, e aí acho que se aproxima mais do Gadamer, né? Claro que o Wroblewski leu o Gadamer, né? Que ele diz que a hermenêutica é esse entendimento onde se confere um sentido e um valor específico ao substrato material de uma certa cultura ou momento histórico. Portanto, quando o Sérgio dizia, né, poxa, mas o Ricardo Lobo Torres, nesse livro dele, produz uma inflexão, porque ele está simplesmente saindo do culto ao legislador, como era típico na escola da exegese, lá num certo bonapartismo, e está trazendo essa tarefa da interpretação para o momento, né? Para o momento. É o que o Wroblewski está falando, é isso mesmo. A hermenêutica jurídica ela faz isso, confere um sentido e um valor específico ao substrato material de uma certa cultura, um momento histórico. Esse substrato material é o que vai estar contido na norma. E a gente vai ter que buscar o sentido e o valor específico. E valor é importante, porque valor se refere à mensuração, a peso. A peso. E aí sempre envolve o intérprete. Vocês, em especial, porque muito do tabu que envolve a interpretação no direito tributário, o Sérgio não usou essa palavra, a palavra é minha, que eu estou tomando a liberdade de usar, sei que é forte. Muito do tabu envolve o fato de que a gente vive num sistema capitalista, e aí o que se pretende é conter o legislador para que a interpretação da norma do direito tributário não acabe avançando sobre a propriedade privada. Tá? Então, isso tudo constitui ali um ambiente que vocês vão ter que lidar, tá? Com muita dificuldade, tá? Com muita dificuldade. Bom, dito isso, basicamente a gente tem a maior parte dos manuais que tratam sobre hermenêutica jurídica, interpretação, dizendo, olha, a hermenêutica traz fundamentos que orientam o intérprete, especialmente quando a norma é vaga, é ambígua e contraditória. A norma é vaga, ambígua e contraditória. Mesmo em áreas sensíveis,
como direito penal ou direito tributário, pode ser que o legislador produza normas vagas, ambíguas e contraditórias. Só que tem um outro aspecto mais polêmico, e aí se envolve muito o debate sobre os paradigmas que Sérgio tinha falado, positivismo, pós-positivismo, e sobretudo para vocês, né? Que aí a grande discussão é quando a norma é injusta ou iníqua. Quando a norma. Porque quando você fala a norma é vaga, ambígua ou contraditória, você está basicamente você está delimitado nas questões da linguagem. Quando você diz que você usa hermenêutica jurídica para orientar o intérprete quando a norma é injusta ou iníqua, você extrapolou o campo da linguagem, já está no campo, digamos assim, de uma sociologia que dialoga com a economia, com a política, com muitas outras áreas do conhecimento, né? E aí tem uma série de teorias da justiça, por exemplo, fazendo essa discussão, e aí o negócio fica muito mais complexo, né? Mas pode ser. Se eu for tentar reduzir esse nível de complexidade, vocês estão atuando num campo que é mais complexo, né? É, tem um livro, enquanto eu falei aqui, me lembrei de um livro do, do esqueci, que fala sobre tributação e propriedade privada, esqueci o nome dele, que é um livro. No Brasil foi traduzido pela Martins Fontes, né? Acho que é do Thomas Nagel, se eu não me engano, né? O mito da propriedade. Isso, mito da propriedade. Obrigado, Flávio. É isso mesmo, que dá uma ideia do tamanho da complexidade de onde vocês estão trabalhando, né? Eu aqui estou modestamente falando só do campo aqui de uma filosofia mais geral, mas para vocês terem um pequeno exemplo desse problema se a hermenêutica atua quando a norma é injusta ou iníqua, vamos pensar o artigo 5º da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, né, que diz que sempre que for aplicada a lei, o juiz, a juíza, deverá atender aos fins sociais que ela se dirige às exigências do bem comum, né? Então tem um fundamento no próprio direito positivo, sobre isso. E um bom exemplo é a teoria do impacto desproporcional, né? Que é o que eu falei, é um exemplo menor em termos de complexidade, mas é um bom exemplo, né? Por quê? Porque a gente pode ter, quando está nesse campo normativo, quando está na análise normativa do campo fático, melhor dizendo, a gente pode se deparar com uma questão de discriminação direta. A norma pode fazer isso, até a norma tributária pode fazer aí uma discriminação direta, que tem um sentido negativo, né? Que é discriminar para desigualar. Discriminar para desigualar, para radicalizar as desigualdades. Isso é basicamente um tratamento injusto, desigual, né? É o que os americanos vão chamar desse disparity treatment. Só que tem a discriminação indireta, que é o chamado impacto desproporcional, esse disparate impact, que é exatamente quando a norma ela não faz a discriminação direta, a norma ela é inclusive neutra. O problema é que você aplica uma norma, entre aspas, neutra sobre grupos diferenciados, e aí o resultado da aplicação de uma norma neutra para grupos diferenciados pode gerar esse chamado impacto desproporcional. Tá? Então vocês imaginem uma região que está sendo castigada por uma seca, e aí a prefeitura baixa uma norma dizendo tem um açude que ficará aberto para que todas as pessoas possam recolher água, ok? A norma é neutra. Todas as pessoas atingidas pela seca podem recolher água deste açude gratuitamente. Só que ela gera um impacto desproporcional, porque as pessoas que têm meios e recursos para ir até o açude e buscarem a água vão ser favorecidas. E as pessoas que não possuem meios e recursos, mas que precisam caminhar a pé 10 quilômetros para depois carregar uma lata de água de 5 litros na cabeça, vão ser mais desfavorecidas por essa norma, muito embora a norma seja a mesma para todos. Então, esse é o problema da teoria do impacto
aspecto desproporcional. E aí a hermenêutica entra dizendo, não, há uma injustiça aqui, há uma iniquidade que precisa ser resolvida pelo intérprete dessa norma, e para isso ele vai precisar buscar fundamentos na hermenêutica. Ali, claramente, a gente volta à questão dos valores, como disse o Wroblewski, né? E aí se fala em dignidade, em igualdade, que é um campo de possibilidades de se entender esses valores, tá? Até um campo de possibilidade muito kantiano e tudo. A gente poderia complexificar esse negócio, né? No meu referente, aonde eu gosto de discutir ética e filosofia moral, que não é kantiano, também não é hegeliano, a gente usaria, por exemplo, aí como fundamento hermenêutico o sofrimento, que é intergiversável. O sofrimento, o grito de quem sofre é intergiversável. A dignidade é tergiversável, mas o grito de sofrimento não, né? Mas isso só para vocês terem uma ideia de como o debate pode ficar sempre mais rico e interessante, né? É, então, aí vem a pergunta, né? A hermenêutica oferece as bases para a interpretação da norma, mas até que ponto interpretar? Que acho que foi um pouco o que o Sérgio estava falando no início, né? Será que a gente tem que segurar mais o intérprete ou não? A pergunta é: a teoria deve segurar o intérprete? Tem gente que diz, não, é o intérprete que tem que se segurar, fazer a sua autocontenção, tá? E não tentar ser mais ativo, né? Fazer uma interpretação ativista. Mas aí o que está por trás é uma discussão muito antiga, que é o famoso inclaris est interpretatio, que provavelmente todos vocês ouviram pela primeira vez assim em latim, né? Inclaris est interpretatio, mas curiosamente isso não é um problema do direito romano, tá? Isso não está lá no Digesto, isso não está naqueles livros clássicos do direito romano. Isso é uma coisa que os neoglosadores vão trazer ali na modernidade, né? Lá no basicamente séculos 17, 18, aí é que vai se fazer essa discussão, né? Quando a norma é clara, a interpretação tem que cessar? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Eu, no exemplo inicial que eu dei para vocês, eu já meio disse que não, né? Porque filósofo gosta de complicar as coisas. Eu falei é proibido pisar na grama. A norma é clara, é proibido pisar na grama, né? A norma mais clara que essa tá difícil para nascer. Mas mesmo assim, em certos contextos, pode exigir uma interpretação. Mas tem gente que diz que não. E aí, um pouco conectado àquela questão também que o Sérgio lembrou do paradigma, né? No paradigma positivista, normalmente se dá muita importância ao valor da segurança jurídica, e isso se desdobra na ideia de previsibilidade. Previsibilidade para para garantia das expectativas normativas estabelecidas ali, né? Que estão no establishment, digamos assim. E aí essa turma diz sim, in claris est interpretatio. Outros vão dizer que não, né? É uma discussão em aberta essa. Mas voltando ao Geni, quando a gente fala de hermenêutica e interpretação, a interpretação ligada à aplicação, então, no direito em geral, se faz uma classificação geral da interpretação jurídica, e para isso se usa esse textinho seminal ali do Savigny, né? A metodologia jurídica, que é uma palavra, é uma expressão metodologia jurídica que já passou por diferentes significados também, essa expressão metodologia jurídica. Mas para o Savigny, basicamente isso está ligado a esse processo de reconstrução do pensamento. E vejam que interessante, para o Savigny, não importa se o que está expresso na lei é obscuro ou se é claro, sempre vai passar por esse processo de reconstrução do pensamento na forma da interpretação. E o Savigny vai apresentar pela primeira vez isso que ficou conhecido como tríplice constituição da interpretação, que está na base do que se usa até hoje, né? Ele fala, a interpretação precisa ser lógica, precisa ser gramatical, precisa ser histórica. Esses são os elementos que o intérprete tem que usar. Veja, Savigny falou isso no século XIX, tá? Como eu falei, isso até hoje é utilizado. Foi um pouco ampliado esse escopo. Normalmente, quando a gente fala em interpretação hoje, a gente tenta entender a partir desses três referentes, né? Interpretação tem a ver com quem interpreta, com como interpreta e com qual o resultado da interpretação.
que são referentes que se interconectam, né? E que se sobrepõem também. Então, basicamente, quando a gente pensa em interpretação quanto ao agente, ela pode ser doutrinal, judicial, administrativa, ou legal ou autêntica, né? É quem interpreta os doutrinadores, né? Acadêmicos, estudiosos, ou é o poder judiciário, seus agentes, juízes, tribunais, ou é o poder público, né? A administração pública, ou é aquele que fez a norma, que seria interpretação legal ou autêntica, autêntica entre aspas, porque isso vale para todo mundo, menos para Kelsen, que dá um outro sentido à interpretação autêntica que eu vou comentar mais adiante, né? A interpretação quanto ao método, o que eu falei, basicamente é Savigny, né? Gramatical, lógica, sistemática, histórica e sociológica, né? Basicamente, o que se diz no direito é que ela é gramatical, por quê? Porque tem alguma coisa dada ao jurista, dada ao intérprete. O que é? É o texto da norma, é o significante. E o significante tem que valer alguma coisa. Então seria estranho que você fizesse uma interpretação e desprezasse totalmente o significante. Tá? O que não significa que necessariamente você vai fazer com que o signo extraído do significante, o signo que é a norma mesma contida no enunciado, seja o mesmo. A norma pode coincidir com o seu enunciado, e aí é o resultado declarativo. Mas não necessariamente. Mas o fato é, o enunciado, o significante, ele tem que estar no raciocínio. Ele não pode ser desprezado, né? Depois a ideia de uma interpretação lógica, esse lógica aí tem dois sentidos, basicamente lógica foi pensado sempre no sentido da lógica formal mesmo, né? A ideia de que quem pode o mais, pode o menos, né? Se a lei protege o que é mais se a lei protege o que é menos importante, protege também o que é mais importante. Esse foi o exemplo clássico ali do Sobral Pinto, né? O Sobral Pinto, apesar de ser um católico conservador, ele fez a defesa de presos políticos comunistas numa época que ele só tinha como base da legislação para usar a Lei de Proteção aos Animais. Então ele dizia: se a lei estabelece essa proteção aos animais, esses seres humanos que estão sob a tutela do Estado têm que ter o mesmo nível de preservação de sua integridade que a lei de proteção aos animais coloca. Né? Isso é sempre dado como um exemplo clássico de uma interpretação lógica. E depois a interpretação lógica ela foi mudando um pouco de sentido, né? Quando surgiram as teorias da argumentação, sobretudo a partir do Chaim Perelman, a ideia da interpretação lógica passou a estar ligada aos fins da norma. A interpretação lógica e teleológica acabaram tendo o mesmo sentido, né? Assim para o Recassensis, para o Perelman, né? E para outros que trabalham com isso. A interpretação, então, o texto tem que significar alguma coisa, o raciocínio lógico, os fins da norma tem que significar alguma coisa, mas não é só isso. O contexto normativo onde ela se insere tem que significar alguma coisa, né? Então você sempre conecta uma norma com a outra. E aí diz, mas pode ser que isso tudo não seja suficiente. Aí você dá um passo no momento histórico, no passado. Quando a norma foi produzida, ela tinha motivos, esses motivos ainda existem, esses motivos estavam conectados a quais fins? Isso tem que ser compreendido, né? E é utilizado na extração do significado. E se às vezes ir para o passado não é suficiente, você tem que vir para o presente mesmo, né? O significado não está contido no sentido que o significante tinha no passado, mas no sentido que o significante tem no presente. Aí que você vai buscar o significado, que é a interpretação sociológica, né? E o resultado, ele pode ser declarativo, o significado coincide com o significante, ou pode ser extensivo no sentido de que vai além, o campo de inserção da norma acaba sendo maior, ou restritivo, no sentido de que você exclui certos fatos como campo de incidência da norma, né? Você faz uma interpretação restritiva. Isso é muito comum da gente ver no direito o tempo inteiro. Isso tudo é interpretação. Para esse debate todo, você precisa de recursos hermenêuticos, precisa de princípios, precisa de fundamentos que orientam
é o lugar onde você vai chegar aplicando, esses métodos interpretativos, chegando a esses resultados. Quando a gente extrai dentro desse quadro geral alguns debates mais fortes, né? Talvez o debate mais forte de todos, que aí vem mesmo desde a escola da exegese até hoje, é esse, né? A interpretação jurídica é o quê? É procurar a voluntas legis ou a voluntas legislatoris, a mens legis ou a mens legislatoris. A interpretação tem que se conectar ao que seria a vontade do legislador passado ou a vontade da lei presente. É o debate entre basicamente dois métodos, né, que são os métodos histórico e sociológico. Histórico e sociológico. No direito, pessoal, às vezes a gente quer fazer algumas digressões pomposas e gosta de criar nomes, correntes, teorias. Então, vocês podem ler ali uma coisa do tipo método espiritual evolutivo, né? Bom, o cara manda um método espiritual evolutivo, parece uma parada meio zen budista. Isso é o quê? Isso é sociológico. É sociológico, né? Você basicamente está querendo dizer que do passado ao presente o significado mudou e você tem que buscar o significado no presente, né? É isso. Então tem bons argumentos para você defender que os referentes da interpretação têm que estar conectados ao passado ou conectados ao presente. Eu não vou entrar nesse debate, mas vocês sabem que ele existe e ele é quente, né? Então, alguns dizem, não, é a vontade do legislador, porque a lei não sequer tem vontade, a lei não, a lei é uma abstração, é isso, né? E na vontade do legislador é que você encontra a motivação. Então você tem que compreender nesse contexto pretérito. Outros vão dizer, não, bobagem isso, o que não existe é legislador, legislador é uma abstração, que você tem um processo legislativo, e o processo legislativo é sempre um movimento de disputas e correlações de forças que geram muitas vezes textos contraditórios, né? Textos ambíguos. Então é que você tem que pensar o impacto da lei no contexto atual. E aí esse debate flui até que a gente é obrigado a parar tudo e ver. Esse debate flui. Como assim? Não é nada disso, né? Não é nada disso. Pelo menos é o que afirma o Kelsen. O Kelsen, ele lá na teoria pura do direito, só que, porra, o Kelsen escreveu isso lá no capítulo 6, no último capítulo da Teoria Pura do Direito, que é aquele que ninguém aguenta chegar até lá na leitura, né? Normalmente a gente parou de ler o Kelsen, porque logo na introdução, então no início ele faz uma espécie de divisão geral ali, e aí você parou ali, né? E diz, um dia eu vou voltar a ler, né? E nunca mais ler, nunca mais ler, você vai ser feliz. Mas lá no capítulo 6 o Kelsen vai retomar o problema da interpretação. E ele diz o seguinte: interpretação autêntica não é aquela feita por quem produziu a lei. Interpretação autêntica é aquela feita por quem tem a missão institucional de aplicar a lei, porque interpretação é aplicação. Quem tem a missão institucional de aplicar a lei? Os tribunais. Os tribunais. Então, quem faz interpretação autêntica é juiz, só, exclusivamente. E aí ele coloca o problema dele. Interpretação autêntica é um ato de conhecimento ou é um ato de vontade? Essa é a questão que ele, Kelsen, se propõe para desvendar na teoria pura. Mas o que é isso? Dizer, olha, você tem ali uma juíza, um caso concreto e um ordenamento jurídico. A juíza tem informações do caso e vai ao ordenamento jurídico. E lá ela encontra a norma, que pode ser a A, a B, a C, a D, são várias normas. O que é importante para o Kelsen? Dizer ele, importante é que, recuperar uma expressão que o Sérgio usou no início, que a nossa juíza ela decida o caso com base numa norma válida. Norma válida. As condições de validade de uma norma são dadas pela ciência do direito, pela ciência pura do direito. Tá? A juíza aqui é como se ela fosse uma engenheira. Quem faz ciência pura do direito seria como se fosse a física, o físico. Tá? Ele estudou as condições de validade. E aí a nossa superjuíza tem que procurar uma norma válida. A norma válida é aquela que está dentro disso que o Kelsen chama de uma moldura, que é basicamente o direito positivo. O direito positivo.
Tá? É isso. Bom, aí o problema dele. O que que é um ato de conhecimento? É quando, por meio de uma atividade cognitiva, ou seja, racional, a nossa juíza vai escolher a norma certa aplicável ao caso. Dá-me o caso que eu te darei o direito. Você me deu o caso. O direito que eu preciso devolver é o que está disposto na norma A. Esta é a norma certa, porque é a norma onde eu posso fazer o enquadramento desse caso. Agora, diz o Kelsen, eu posso entender isso de uma forma diferente. Qual? Onde a nossa superjuíza ela vai escolher uma norma não como uma atividade cognitiva propriamente racional, mas como uma atividade volitiva, de vontade. Então ela pode escolher a norma A, mas se ela quiser, ela pode escolher a norma C. E demais, num outro caso semelhante, ela pode escolher a norma B de bola. Tá errado isso? Não, porque se for ato de vontade, é assim que ela vai agir. Aí a dúvida é: bom, e aí, interpretação autêntica é ato de conhecimento ou é ato de vontade? Nesse momento, quando eu peço para o auditório recorrer às próprias intuições acerca daquilo que conhecem, leram, ouviram falar de Kelsen, em geral, a maioria responde: para Kelsen, a interpretação autêntica é ato de conhecimento. Pois é, o Kelsen vai dizer que não, que ela é ato de vontade. Ato de vontade. Ou seja, os agentes do Poder Judiciário, os juízes, os tribunais, eles decidem um caso com a norma que querem. Pode ser a B, a C ou a D, não importa, aquela que eles quiserem. E se eu quiser decidir um caso de direito tributário com uma norma de direito de família, essa norma é válida? É, pode usar, pode usar. Bom, mas isso não está errado? O Kelsen diz errado é você usar uma norma que não é válida. Então, se eu uso o ato de conhecimento para quê? Simplesmente para compreender quais são as normas válidas. É o que você aprendeu com o cientista do direito. Porque quem está na jurisdição é como se fosse um técnico. Você aprendeu com o cientista, com o físico, o que é lei da gravidade. Então você não pode enfrentar a lei da gravidade, né? Porque se pular da janela vai cair. Então você usa normas que são normas válidas. Para isso, o ato de conhecimento você vai usar. Mas uma vez lá dentro, é ato de vontade. E o Kelsen diz, interpretação feita pelo órgão aplicador do direito é sempre autêntica. Ele cria o direito. Ele cria o direito. Isso, vocês pegam alguns autores, por exemplo, né? Se vocês pegarem o Lenny Streck, que está o tempo inteiro querendo combater isso. Ele vai chamar isso, inclusive, de protopositivismo. Protopositivismo, que seria o positivismo mais elementar, que aumenta o poder dessa autoridade judicante para escolher a norma que quer. Kelsen não vai falar muito sobre a delimitação de sentido. Para ele, a interpretação, como deve ser entendida na ciência do direito, é um problema de saber as condições de validade. Tá? O resto é técnica, é técnica. Isso é mais frágil, digamos assim, né? Então, depois os autores vão surgir discutindo com o Kelsen. O que o Hart faz? O Hart vai dizer o seguinte: Kelsen é um gênio, só que ele não levou em consideração que direito é linguagem. Que direito é linguagem. E isso o Hart aprendeu com Austin. Tá? E o Kelsen, como um bom. Eu ia falar um bom alemão, na verdade, ele é um bom prussiano, né? Porque ele nasceu lá no século XIX. Como um bom prussiano, ele só leu alemão, ele não foi ler inglês, ele não foi ler o Austin, né? Quando o coitado do Kelsen chegou lá nos Estados Unidos, porque foi fugido lá por causa da Segunda Guerra, ele era judeu, ele pelejou ali, porque ele não sabia inglês para dar aula na universidade, né? E foi uma coisa que veio com o tempo, foi aprendendo. Então o Kelsen não leu o Austin. O Hart, que era inglês, leu Austin. O Austin já dizia que direito é linguagem. E a linguagem pode ser mais ou menos clara. E aí o Hart reage ao Kelsen dizendo: se a linguagem é clara
eu não posso concordar que a interpretação é ato de vontade, porque o intérprete deve extrair do significante um signo compatível com o significante, basicamente fazer uma interpretação declarativa. Se a linguagem é clara, se você está numa situação que ele vai chamar de um caso fácil, um caso simples, onde isso se repete, não há complexidade no material fático, não há controvérsia na aplicação das normas, ali o técnico, que é o agente que aplica a lei ao caso concreto, estaria vinculado ao que diz a norma no seu enunciado. Só que o Hart vai dizer: pô, mas a linguagem às vezes prega peças na gente. E ela, de fato, pode não ser muito clara. E às vezes o legislador não faz questão que seja. Então ele coloca um texto genérico, diz Hart, para que o aplicador, muitas vezes a administração pública, diante dos fatos, dê o significado próprio daquele material mais genérico que o legislador produziu. E outra, diz Hart, muitas vezes quem aplica vai se deparar com os casos difíceis, e aí surge toda a doutrina dos hard cases, os casos difíceis, onde a norma não é clara, ela pode ser obscura, vaga, contraditória, onde o material fático também ele é mais complexo, ele é mais delicado, tem muitas camadas, às vezes o que se apresenta é só a ponta de um iceberg, e aí o Hart diz, nos casos difíceis, é aceitável que a autoridade jurisdicional tenha mais discricionariedade para buscar o significado daquele significante. Tá? Aí sim, isso ele pode fazer nos casos difíceis. E o Dworkin surge para reagir ao Hart, porque o Dworkin foi aluno do Hart e diz: Hart, você se engana redondamente, porque nem nos casos difíceis há esse espaço de discricionariedade para a autoridade decidir, porque a autoridade não decide só com base no enunciado, ela decide com base numa tradição jurídica. E esta tradição jurídica que ela promove valores que estão inscritos numa determinada comunidade política, e esses valores eles produzem princípios, e aí se forma uma comunidade de princípios. E o juiz ele é obrigado a decidir conforme os princípios que estão nesta comunidade de princípios. E aí por isso que para o Dworkin, em todo caso, tem uma resposta certa. Tá? O Alex depois vai relativizar isso, vai dizer não é bem assim, tudo depende de um juízo de ponderação que a autoridade decisional vai fazer. E aí vocês vejam que dá para se divertir a roda nesse negócio, né? Mas vejam ali, eu vou trazer propriamente um outro ângulo, e agora para encerrar, tá? Que é o ângulo da questão dos enfoques teóricos, né? Que é uma coisa um pouco menos discutida, mas isso vai estar presente ali numa, numa tradição mais um pouco ligada à questão dos sistemas, né? Tem uma certa influência do Luhmann nisso, né? E a questão dos enfoques teóricos está ligada a uma premissa fundamental, né? Que é uma premissa existencial, que é crer ou duvidar. Mas também que é uma questão epistemológica. Crer ou duvidar não é só uma questão existencial, né? É uma questão epistemológica. Isso está ligado exatamente a esses enfoques, né? Tem um enfoque que a gente faz sobre o direito que ele é mais baseado na assimilação dos conceitos, nos comandos que estão no ordenamento jurídico. Seria o chamado enfoque diretivo. Mas tem um outro enfoque que é baseado na busca de informações para a compreensão do fenômeno jurídico. Esse é mais informativo. Por bem, o que isso tem a ver com uma coisa e outra? O Fifek, nesse livro Tópica e Filosofia, que o Sérgio também se referiu, ele vai dizer, isso dá origem a dois enfoques, um mais dogmático e outro mais etético. O dogmático é o mais diretivo e o zetético é o mais informativo, né? Então, o dogmático é o campo do crer e o zetético está no campo do duvidar. Para o dogmático, você tem que crer no que está posto e afirmar e reafirmar o que está posto.
E às vezes isso acaba caindo em posturas mesmo pretensamente religiosas, né? A palavra dogma não está aí à toa. E já o zetético, você se permite duvidar, achando que é preciso sempre trazer mais informação para compreender a situação. Tá? No Brasil, acho que quem fez esse primeiro approach e trouxe isso foi o Tércio, né, professor aposentado lá da USP, que diz: olha, toda investigação científica está sempre às voltas com perguntas e respostas. Problemas que pedem soluções, soluções já dadas, que se aplicam à elucidação de problemas. E é isso que a gente faz o tempo inteiro na academia. Mas no caso do direito, faz muitas vezes no sistema de justiça também, né? Bom, a zetética, pessoal, basicamente vem do grego zeten, e dogmática vem do grego doquem. Zeten é investigar, problematizar, e doquem é ensinar, doutrinar. Então, zetética está ligado à questão da pergunta, e a dogmática à resposta. A zetética tem foco no problema, a dogmática tem foco na solução. A zetética, ela gera especulação. A dogmática gera direção. A zetética dá valor à reflexão, a dogmática dá valor à ação. A zetética é aberta, a dogmática é fechada. É isso. Isso que saiu de uma questão que eu disse que era existencial, crer ou duvidar, mas que tem reflexo também na ciência e no sistema de justiça, né? Então, muitas vezes, a gente tem aí basicamente duas hermenêuticas, uma zetética e uma dogmática. É isso. E a zetética tem essas conclusões, as dogmáticas e a hermenêutica dogmática tem essas conclusões, e isso a gente vê no mundo da vida também. Imaginemos vocês, depois de uma aula presencial lá na UERJ, uma aula com o Sérgio, que é sempre uma aula difícil, cascuda, que exige muito reflexão, e aí no final vocês saem da aula e vão beber um chopp ali no boteco que tem lá na frente da UERJ, porque ninguém é de ferro, né? Então é aquela hora boa, o famoso happy hour. Aí vocês estão lá e de repente vocês ouvem ao longo o quê? Alguém falar, pega ladrão, pega ladrão. E imaginem os colegas de vocês diante dessa situação e que são dogmáticos. O dogmático, ele vai ouvir pega ladrão e vai falar, pega, pega, pega lá, olha lá, é um meliante, roubou, vai aqui, se bobear, vai querer executar ali na hora. Agora, imagine o colega que ele é zetético. Pega ladrão significa é ladrão mesmo? Cadê a res furtiva? Vamos ter mais informações desse negócio. Em que contexto, em que situação? As duas posições têm riscos, né? No caso do dogmático, porque ele é muito diretivo, muito na ação, ele pode se precipitar, né? No caso do zetético, porque ele sempre está buscando mais informações e reflexões, ele pode se congelar, se paralisar, tá? Aí não tem uma perspectiva perfeita, um enfoque perfeito, né? Mas são esses dois enfoques. A zetética, basicamente, ela busca uma abordagem mais transdisciplinar do fenômeno jurídico. Os americanos têm uma expressão que eles gostam de usar para nos provocar, que é: o direito é muito importante para ficar só na mão dos juristas. Então, se você quer conhecer bem o direito, você tem que ter uma formação mais interdisciplinar, ou, como está dito aí, transdisciplinar, que é os conhecimentos se atravessando reciprocamente, né? A zetética vai sempre contextualizar o fenômeno jurídico na realidade histórica e cultural, é isso que traz mais informações, e a zetética vai propor uma abertura radical do fenômeno jurídico, tirar o fenômeno jurídico de toda abstração, tirar a norma de toda abstração. Tá? E aí vem uma questão importante, mas na zetética só há perguntas ou pode haver respostas? Não podem haver respostas. Só que lembra que as respostas, elas, a princípio, elas não podem ser limitadas, porque uma resposta pode gerar uma outra pergunta que gera uma outra resposta. Né? E já a dogmática, ela propõe a abstração do fenômeno jurídico em conceitos, premissas e ficções. No limite, no limite é ficção, né? É, presume-se verdadeiras as acusações feitas ao réu
o fechamento axiomático do fenômeno jurídico, né? Lembra do axioma? Tem sempre um ponto de partida que você não discute. Vocês podem perguntar, mas então a zetética só quer, desculpem, a dogmática só quer respostas? Não, você pode fazer perguntas, mas as perguntas são sempre instrumentalizadas para a ação, para a resposta, tá? De maneira geral, e eu acho que o Sérgio falou isso também no início, nós vivemos num ambiente jurídico que tende a ser mais dogmático do que zetético, e talvez pela grande influência do paradigma do positivismo e a preocupação da garantia das expectativas normativas, e isso tudo também está ligado ao modelo capitalista de organização da sociedade, e tudo aí vai. Então, vale a pena compreender um pouco mais a dogmática mesmo, esse enfoque dogmático. Ele tem algum atrativo? Claro que tem, é a decidibilidade. A decidibilidade, né? Se vocês descobrirem que vocês tinham um tataravô que acabou de falecer e deixou uma mega herança para vocês, vocês não querem ficar a vida inteira lá discutindo esse inventário, vocês querem um juízo de órfãos e sucessões que decida rapidamente para vocês poderem comprar o Jaguar e desfrutar a vida, né? Então, a decidibilidade é um aspecto positivo da dogmática, e por isso que se fala até em função social da dogmática jurídica. Tá? Por outro lado, também tem um aspecto questionável, né? Qual seria o aspecto questionável? É o formalismo, que foi uma questão a qual o Sérgio já se referiu também. O formalismo, ou seja, uma perspectiva que ela acaba sendo demasiadamente restritiva no sentido de ser legalista, tá? E aí não considerar o fenômeno jurídico como um fenômeno social. Isso aí coloca obstáculos para a compreensão do próprio fenômeno jurídico, tá? E limita a atuação dos juristas, né? Agora, se a gente quisesse pensar um dogmatismo um pouco mais flexível, tipo, pô, eu não tenho coragem de ser zetética e de ser zetético, mas também o dogmatismo me sinto muito amarrado, não tem um caminho do meio, né? A gente pode falar aí de uma espécie de dogmatismo moderado, né? O que seria o dogmatismo moderado, né? Ele está aí no campo de uma dupla abstração. Primeiro, você abstrai o direito na norma, mas depois, para te escapar disso, você faz uma outra abstração que é da interpretação. Então, aí você já consegue dar um pouco o que te aprisiona, mas o que te permite respirar. Mas o que te permite respirar também está num campo de uma abstração, né? E aí o básico do dogmatismo moderado é o chamado princípio da inegabilidade dos pontos de partida. Princípio da inegabilidade dos pontos de partida, que significa o quê? Exatamente o que o nome está dizendo. O direito ele tem a ver com uma norma e um processo interpretativo que vai buscar na norma um ponto de partida que não pode ser negado. É isso. Então, a norma é esse ponto de partida e também referência semântica para o intérprete. Aí, vamos pegar um exemplo, desculpem que é um exemplo do direito privado, né? Não deu tempo de pensar em do direito tributário, mas vocês certamente vão conseguir fazer isso, né? O artigo 1336 lá do Código Civil diz, é proibido alterar a fachada. Quando está falando do condomínio, né? Não alterar a forma e a cor da fachada das partes e esquadrias internas. É o que se conhece em direito civil ali como inalterabilidade das fachadas. Ok, este é o ponto de partida. Então, o intérprete está diante de uma situação que ele tem que buscar fundamentos hermenêuticos, tendo como um ponto de partida que não pode ser negado a inalterabilidade das fachadas. Ok. Sobra espaço? Sobra, porque aí você vai fazer esta discussão aqui. Isso aí. Estão conseguindo entender o que é essa foto? É uma grade que está colocada sobre uma janela. Isso é alterar a fachada? Né? Aí você vai dizer, isso é alterar a fachada, mas é uma alteração justificada. Justificada pelo quê? Por uma questão da proteção, da segurança, da vida, do patrimônio. Mas o que é isso que você está falando? Estou falando de um valor, é o valor da vida, o valor do patrimônio. E olha aí a discussão se abrindo como queria o Wroblewski e o Gadamer, né? Aí você pode dizer, não, mas e isso aqui? Isso é alterar a fachada? Mas isso aí não é segurança, porque se for o bandido, ele passa uma tesoura e corta a rede.
né? Aí se diz, não, mas porque é para criança não cair, é para o pet, para o gato não fugir, tem valor, não tem valor? É claro, tem valor. E o gato é de suporte emocional, passa a ter valor, não tem valor. Mas e a rede? Então pode, mas a rede tem que ser branca ou a rede tem que ser preta? Olha aí, ó. Isso aqui altera a fachada? Percebe? Você começa a fazer a discussão. Então, onde é que a gente está? A gente está basicamente. Eu tenho a norma e tenho a interpretação. O ponto de partida me dá uma norma que diz é proibido alterar a fachada. E aí vem um debate semântico. Mas o que é fachada? O que é fachada? Mas não é só o debate semântico, como o Sérgio falou no início, é um debate pragmático também, que é como isso se aplica, né, no caso concreto, como o conceito de fachada se aplica no caso concreto. E aí é muito engraçado, porque em geral o pessoal pensa, bom, então é uma espécie como se fosse um vale-tudo, né? Porque aí tem espaço para tudo. Quem defende dogmatismo moderado diz que não é um vale-tudo. Por quê? Porque o que você tem na verdade aí é um campo de incerteza, porém controlado. Por que ele está controlado? Está controlado pelo princípio, que é o ponto de, desculpa, pela norma, que é o ponto de partida, e pelo próprio debate semântico e pragmático, que por sua vez, esses estão controlados, limitados por essa ideia de regras de interpretação jurídica. Então, tudo aquilo que vocês discutem aí no mestrado e doutorado, que a gente viu, acaba funcionando para limitar essa atuação do intérprete, para ele não vir com uma coisa do tipo fachada é aquilo que Deus me revela. Tá? Que ele pode acreditar piamente, é uma questão de pré-compreensão, né? Mas não vale, esse é um argumento que não vale, porque isso está fora das regras de interpretação, ao menos nos estados laicos. Tá? Então, aí você tem alguns limites para isso, né? E por mais incrível que pareça, eu acabei o que eu tinha para trazer aqui para vocês, né? Porque se deixar, eu acabo falando um monte, né? Então, eu não sei se é exatamente dentro do que vocês estão discutindo, mas eu fico aqui à disposição para qualquer questão, mesmo aquelas que não estejam vinculadas àquilo que eu falei diretamente, pessoal. É isso. Obrigado, Zé Ricardo. Acho que foi fenomenal. Você conseguiu fazer um passeio por vários autores, né? E acho que é importante isso para a gente, né? Até entender, né? Se puder só interromper aí o compartilhamento para a gente voltar a ver as carinhas da galera, isso. Acho que tem muita coisa para a gente aqui. Eu vou ser muito breve nessa minha intervenção para a gente poder passar logo para a parte dos debates. Como eu até tinha dito no início, né, eu tenho sempre uma certa dificuldade com o abraçar, né, do formalismo tributário, do positivismo, principalmente do positivismo kelseniano. Né? Isso eu queria que de repente você me ajudasse, porque eu sempre fico pensando, ou isso não tem nada a ver, né? Ou as pessoas assim não leram direito o Kelsen e não entenderam, né, o tanto de abertura que ele dá para o órgão de aplicação, né? Ou eu não entendi Kelsen, porque é isso, né? Até como eu falei no início, o Kelsen ele abre primeiro uma grande possibilidade, né, de sentidos nos textos normativos dentro da teoria da moldura. E a partir do momento que você interpretar, é meio que identificar essas possibilidades na moldura, e a partir daí você tem um ato de vontade do órgão de aplicação do direito, que ele tira, inclusive, do próprio direito, né? É como se fosse uma decisão política, né? É algo assim, algo que o órgão de aplicação decide, como você disse, né? Como quiser. Né? E como isso casa com a pretensão de enclausuramento do intérprete dessa doutrina tributária tradicional, eu sempre achei um mistério, assim, porque no fundo não casa. Né? Talvez a parte inicial do Kelsen de reduzir, né, direito à validade, né, e excluir do campo jurídico valores, né, e tal. E aí sim, eu acho que nesse particular você talvez haja um casamento entre, né, teoria pura e teoria
interpretação na teoria tributária tradicional. Mas quando você entra no capítulo da interpretação em si, a meu ver, é um descasamento completo, né? Porque o Kelsen ele não traz a interpretação como um instrumento de contenção do órgão de aplicação. Pelo contrário, ele empodera o órgão de aplicação, né? Se a gente sai do Kelsen e vai para o Hart, de alguma forma acontece a mesma coisa quando ele traz a teoria da textura aberta da linguagem e vai jogar tudo para uma espécie de discricionariedade do julgador, né? Então, assim, a linguagem, ela não... Porque como a gente vem de uma teoria que tenta conter a realidade pela linguagem, né, é muito estranho, né, que se faça referência a esses autores, que depois tem o Haas, né, que a gente não falou aqui, mas que talvez seja o sucessor, né, nessa linha de... Também faleceu recentemente, né, se eu não me engano, que talvez seja tem o Friedrich Schauer, né, que também faleceu, né, mas que talvez sejam, né, os sucessores nessa linha de... Não sei se existe, e aí até depois seria legal você comentar, eu não sei se existe hoje vivo um outro sucessor dessa abordagem, que seria uma linha do positivismo, né, que você traçou lá em Austin no século XIX, mas que aí vem, né, vindo... Não sei se tem agora alguém que seria o nome do positivismo atual, pós-Haas, pós-Schauer. Mas eu sempre achei muito estranho, né, essa tentativa de aproximação entre teorias que, pelo menos da perspectiva de interpretação, são muito distantes da maneira como eu vejo. Uma questão que você passou de passagem, mas que eu acho que seria legal também um comentário breve, né? Porque o direito tributário, né, os autores no direito tributário, eles partem primeiro, dessa lógica de enclausuramento da função do intérprete, e aí vão trabalhar muito a cisão entre os momentos interpretação e aplicação, né? Então, é muito aquela lógica, o Alberto Xavier falava muito isso, a lógica subsuntiva clássica, né? Então, eu vou interpretar o texto nesse sentido de revelar o único sentido correto que está ali presente e que eu tenho acesso a ele de forma bastante objetiva. E uma vez que eu tenho esse acesso ao que é a interpretação do texto, essa premissa maior, eu vou pegar e vou aplicar ele a um conjunto de fatos, né, que tem uma coisa que a gente discute pouco em interpretação, né, que a gente sempre está falando da complexidade dos textos normativos, mas tem a complexidade dos fatos. Porque muitas vezes a complexidade ela não está no texto normativo em si, né, ela está no fato. Né, e como que... Então, assim, a gente tem uma teoria hiper simplificadora, né? Vai dizer, não, eu tenho aqui um momento em que eu interpreto, descubro a norma, depois eu tenho um outro momento em que eu tenho ali os fatos muito claros, eu junto uma coisa com a outra e eu tenho, né, a solução do caso concreto. Né? Agora, quando a gente vai ver, a partir do Gadamer mesmo, né, e diversos autores, o Alberto o Ricardo Lobo faz um pouco isso, que é a ideia de que interpretar e aplicar... Interpretar e aplicar são momentos inscindíveis, né, do fenômeno jurídico. Né? Eu não interpreto um texto descasado de um fato. Né? Eu interpreto textos orientados por fatos. Né? A interpretação dos textos normativos ela não acontece numa espécie de redoma, né, numa bolha, num vácuo. Eu não interpreto o texto por interpretar. Eu interpreto o texto já considerando um conjunto fático. Né, um pouco naquela abordagem tridimensional do Miguel Reale, né, de que eu tenho intérprete, fato e norma, e há uma implicação circular entre os três. Né? Eu não consigo isolar o intérprete, eu não consigo isolar o fato e eu não consigo isolar o texto normativo. É nessa implicação circular entre o fato, o texto e o intérprete que eu vou construir sentido, né? Atribuir sentidos a textos normativos. Né? E como isso é descasado da maneira como a nossa teoria tributária se desenvolveu. Né? E aí, queria ouvir um pouco você sobre isso. E, por fim, né, tem várias coisas aqui, mas realmente, se deixar, a gente fica conversando aqui nós dois e a gente nunca passa para os debates. Uma coisa interessante que você falou, em termos do Kelsen, é o quanto ele dá relevância para a decisão, para o ato de vontade do órgão de aplicação.
né? Ok. Eu queria que, de repente, você comentasse brevemente para nós como que isso se conecta com o realismo jurídico, né? Porque eu acho que, principalmente no Brasil, né, a gente veio de uma tradição legalista que, na última década, talvez tenha se chocado com a cada vez mais relevante presença das manifestações dos órgãos de aplicação e, por isso, essa espécie de crise, né, em relação ao que faz o Supremo Tribunal Federal. Né? A gente sabe que existem duas grandes correntes de realismo jurídico, né, principalmente o realismo jurídico norte-americano e o realismo jurídico escandinavo. Eu acho que, de uma certa maneira, principalmente no direito tributário, o realismo jurídico escandinavo acabou chegando mais, principalmente o Alf Ross. Mas quando você diz, faz esse comentário do Kelsen, será que isso, de alguma maneira, acaba encostando no realismo jurídico ou são coisas diferentes? Né? O que acontece no Brasil hoje, a gente pode entender como uma espécie de realismo jurídico, ou seja, a partir do momento em que os tribunais, né, vão. Não que eles não tivessem essa relevância antes, né? Não que isso não tenha sido sempre assim, mas. E por último, na verdade, essa eu prometo que é a última. Quando você fala da questão do resultado da interpretação, eu sempre tive muita dificuldade com essa ideia de extensão, declaração ou redução, né? Porque são conceitos comparativos, né? Para eu dizer que uma interpretação ela está estendendo o sentido, eu tenho que dizer que ela está estendendo em relação a um outro sentido. Né? E, no fundo, se para mim aquele é o sentido que eu construí, né, com todos esses elementos de interpretação que me são disponíveis, não necessariamente eu estou estendendo ele, é que aquele é o sentido para mim. Né? É sempre estranho para mim um pouco a gente falar de uma interpretação extensiva ou uma interpretação restritiva, porque é isso, são conceitos que tem como premissa a existência de uma espécie de conceito, de uma interpretação oficial em relação à qual eu estou me distanciando, seja para reduzir, seja para estender. Então, eu sempre fiquei muito na dúvida, continuo muito na dúvida sobre a validade da gente falar em interpretação restritiva ou extensiva, se no fundo, que eu tenho a interpretação. Na verdade, eu tenho interpretações, né? E aí, de novo, elas são distintas, né, mas não necessariamente extensivas ou restritivas. Se a gente pegar um caso muito paradigmático, que é a questão da prisão em segunda instância, né, que é um texto razoavelmente simples e que a gente viu surgirem, sei lá, três, quatro, né, normas a partir de um texto que é razoavelmente simples. Ninguém é culpado sem decisão transitada em julgado. Mas quando você tem cada uma dessas interpretações, né, será que eu posso dizer que elas são extensivas ou restritivas? Ou elas são interpretações daquele, né, texto normativo, sem que a gente possa necessariamente dizer que elas ampliam ou restringem? Né? Então, desculpa não sei se deu para você pegar esses pontos. Assim, eu sei que eles são complexos o suficiente para tocarem a gente aqui até o fim da tarde. Mas, assim, e aí eu entendo, se você pudesse dar só uma pincelada em relação a esses aspectos, né, para a gente poder abrir para o debate, mas eu acho que eles são talvez os mais importantes da minha forma de ver, né, do que a gente conversou aqui até agora essa manhã. Maravilha, Sérgio. Não falei para vocês que era um tributarista também filósofo, né? Então, vou começar pela questão do Kelsen. Quando você diz, eu não entendo por que as pessoas querem trazer tanto Kelsen para algumas discussões específicas do direito, né? Você falou pensando ali na questão da interpretação da norma tributária, né? E tudo mais. Sérgio, eu também não. Assim, eu tenho a impressão que as pessoas, de fato, não fizeram uma leitura adequada. Eu acho que a maioria não leu mesmo, né? A gente tem uma tendência a se apropriar de um autor a partir de comentaristas, né? E aí você pega um comentarista que começou a fazer
um apanhado tal e vai todo mundo um pouco para essa área. A questão do positivismo do Kelsen é basicamente o do positivismo a partir da inspiração do positivismo filosófico. O Bobbio, ele diz que o positivismo jurídico não se conecta com o positivismo filosófico. O positivismo jurídico começou com a escola da exegese, que é anterior ao positivismo filosófico, etc. Essa é a posição do Bobbio que eu respeito, porque o Bobbio era um gênio e tudo. Eu vejo diferente. Eu acho que, por mais que você tente ver uma certa independência do que se chama do positivismo jurídico, a questão do positivismo jurídico é a do positivismo filosófico. O positivismo filosófico diz o seguinte: é, só se produz conhecimento a partir da observação e da descrição. A resposta para as coisas que eu vejo está lá aonde eu vejo. Não existe algo que seja uma espécie de causa primeira e, ao mesmo tempo, explicação de tudo. Pensar desta forma é fazer metafísica. Se você quiser fazer metafísica, faça, mas isso é pura especulação. Não tem nenhum valor epistemológico. E quando o positivismo jurídico surge, ele está nessa premissa. Tanto é que a primeira coisa que o positivismo faz, jurídico, é excluir o justnaturalismo, porque diz que o justnaturalista é um especulador, que o justnaturalismo é transcendência, porque você não observa o direito ali na natureza das coisas, na razão humana ou na vontade de Deus. Então, não existe isso. O que existe é observar o real e descrever. E aí, o real, no caso do direito, é o fenômeno jurídico. Se observa e descreve. Agora, se o fenômeno jurídico, e essa é a discussão entre os positivistas do direito, se o fenômeno jurídico é a lei, é a norma, a lei como queria a escola de exegese, a norma como queria Kelsen, ou os fatos e os costumes como querem os sociologistas, ou até mesmo a tradição como querem os historicistas, aí é um outro debate, mas todos eles dizem que você tem que observar e descrever o fenômeno jurídico, e aí você produz enunciados e diagnósticos, e isso é o que se chama de ciência do direito. E é isso que o Kelsen faz. Ele quer produzir uma ciência do direito. E essa história de que interpretação é ato de vontade, o Kelsen diz, e eu estou falando isso porque eu sou positivista, o que eu faço é observar e descrever, e eu observo que tribunais decidem diferentemente em casos semelhantes. E aí eu, como positivista, vou dizer que isso é errado? Isso não é nem certo nem errado, eu estou produzindo conhecimento, eu estou observando e descrevendo. É isso. Então é isso que os tribunais fazem. E a interpretação, então, é ato de vontade, pô, porque ele está criando ali a norma e pronto, é isso mesmo. Porque ele tem esta competência. Então a questão é essa. E aí o problema do Kelsen, e você falou isso, e aí pode ser associado a qualquer discussão de qualquer área do direito, é que ele insiste que a validade de uma norma jurídica não está conectada a uma norma moral, ou a validade de uma norma de justiça. Então, ela pode ser válida mesmo sendo injusta. Então, basicamente, ele está querendo dizer o seguinte: não vamos discutir justiça na ciência do direito, porque depois que o Kelsen foi para os Estados Unidos, ele produziu o maior livro dele que é sobre justiça. Só que ele dizia: agora eu estou fazendo filosofia e tudo, não estou fazendo ciência do direito. E aí depois, ali no final da década de 1960, uma galera positivista meio que se reuniu para dizer o seguinte: olha, tem muitos maus entendidos sobre o que a gente está falando. E aí um alemão chamado Norbert Höster, o Höster, ele vai escrever um livro, um artigo, depois vai virar um livro, Positivismo Jurídico, e o Höster diz: olha, tem muitas teses que são associadas ao positivismo jurídico, mas nem todas estão certas. Então ele fala, por exemplo, a tese do legalismo, que diz que dura lex sed lex, né? Se está na lei, você tem que aplicar a lei. Aí ele, nós nunca defendemos isso. A tese da subsunção, que para aplicar a lei você tem que subsumir o fato à norma. Ele diz, nós nunca defendemos isso. O que a gente sempre defendeu foram duas teses. Primeiro, a tese da neutralidade, que o direito é válido porque ele é neutro em relação a uma norma de justiça. Pode ser justo, injusto,
Isso é irrelevante. E segundo, diz o Hester, a outra tese que a gente defendeu é a tese do subjetivismo, ou seja, a discussão sobre a justiça como uma discussão valorativa e moral, ela é profundamente subjetiva. As pessoas podem ter noções absolutamente distintas do que seja isso. Isso são as coisas que a gente defende. E ainda fala dessas duas teses, a mais importante mesmo é a tese da neutralidade. O direito é neutro em relação a qualquer conteúdo moral. Isso sim é o que afirma um positivista. Isso é o que Kelsen afirma. Tudo mais é secundário e acessório. Agora, quando ele chega nessa constatação, eu observo e descrevo que os tribunais decidem diferentes casos semelhantes e tudo isso é direito, ele se aproxima assim do realismo jurídico, sobretudo o norte-americano, né? Aquela coisa do Holmes, do Roscoe Pond, do Lewin, que entende que os tribunais produzem direito. A diferença é que os realistas norte-americanos não colocam limites para a atividade técnica dos tribunais. O Kelsen coloca um limite epistemológico, científico, dizendo que, ao produzir direito, aqueles técnicos devem se basear numa ciência do direito. E a ciência do direito determina quais são os fundamentos de validade da norma. E isso não tem no realismo norte-americano. Tanto é que, se você colocar na frente de um estudante de direito de uma law school uma pirâmide, ele vai ficar te olhando e perguntar: professor, o que o Egito tem a ver com direito? Porque o cara simplesmente não associa a pirâmide ao direito, que é o raciocínio típico do Kelsen, porque tem a ver com validade da norma, né? Então, esse é o ponto. E o realismo escandinavo, sobretudo do Hofroth, é, tem, talvez, mas assim, é um pouco diferente, porque o Off-Rosa ele está falando numa internação psicológica da norma. O sentido da norma depende de uma certa internação psicológica. Aquele pequeno livreto dele, do Tutu, né? Ele vai tentar mostrar como é que a norma vai ser aquilo que as pessoas acreditam que é conforme uma cultura, porque uma coisa pode ter muitos significados, né? E essa discricionariedade que o Kelsen dá é o que o Hart quis limitar, né? Mas ele limita nos casos fáceis. Quando vai para os casos difíceis, aí o Hart diz, não, aqui a autoridade decisional ela tem mais discricionariedade, e aí o que você lembrou, ou seja, a textura aberta da norma, né? Porque norma é linguagem, ela é mais porosa, e às vezes o legislador quer mesmo usar termos mais abrangentes e tudo mais. E aí vai lá. O que depois o Dworkin questionou o Hart, e o Hart, no pós-fácil ao conceito de direito, concordou com o Dworkin, foi o seguinte: de fato, Dworkin, eu não levei em consideração suficientemente que o princípio no direito pode ser considerado norma e, por isso, tem força vinculante sobre o intérprete. Então, se eu fosse levar mesmo isso em consideração, talvez o espaço de discricionariedade para decisão judicial, mesmo nos casos difíceis, fosse ser menor. Para o Dworkin é nenhum. É nenhum. Ele inventa o tal do juiz Hércules como uma metodologia de decisão para provar que quem decide está sempre vinculado, se não a uma regra específica, a um princípio. E diz o Dworkin, na verdade, se desvincular das regras é até mais fácil. Por quê? Porque o contexto pode mostrar que, acima de uma regra, um princípio ele é muito mais atrativo, né? E aí aquele exemplo que o Dworkin dá, naquele mais conhecido exemplo, no negócio da herança, né? Do neto que matou o avô. E que o juiz diz: olha, isso tem duas consequências, né? A primeira é a penal, e para isso o garoto foi condenado penalmente. Agora, tem uma outra consequência que é civil, na esfera sucessória. E, em relação a isso, o avô deixou claramente no seu testamento que o garoto era o seu herdeiro principal, e não tem nada na legislação que faça do assassinato condição de exclusão da sucessão. Então, o garoto vai receber. E aí, no tribunal,
O magistrado diz, não, peraí, pô, para tudo aí. Tem um princípio do direito que diz que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. E aí o Dworkin diz, está vendo? Olha, esse decidiu certo. Porque, independentemente do que diz a lei, tem um princípio que nos vincula, e a gente sempre tem que levar em consideração isso, né? Ainda que o princípio seja uma norma mais abstrata e tudo mais, né? É, no, essa questão da interpretação, da separação da interpretação e da aplicação, eu também acho isso estranho, e para mim isso é típico de uma espécie de teoria da interpretação jurídica que não dialoga mais com a hermenêutica no sentido filosófico, né? E com todas as tradições de interpretação que a hermenêutica traz, porque. é, não faz sentido você discutir interpretação sem estar vinculado à aplicação. Eu vou discutir o quê? Em abstrato, as interpretações possíveis do artigo tal do Código Tributário. Porra, não tem sentido lógico isso. A gente vai discutir isso quando está discutindo um caso que invoca a aplicação do Código Tributário. Tá? E aí você não separa a interpretação do enunciado do caso que você tem. Né? Uma coisa envolve a outra, a tal ponto que tem um autor, um alemão, esse se morreu, ninguém me avisou ainda, acho que está vivo, que é o Friedrich Miller. É. O Miller, na teoria da norma dele, ele vai diferenciar lá entre, ele vai dizer, a norma é constituída por dois campos, o programa da norma e o âmbito da norma. O programa da norma e o âmbito da norma são dois campos que a gente separa didaticamente, mas que constituem a própria norma. E lá no programa da norma, você tem o texto da norma, você tem as regras de interpretação da norma, mas no âmbito da norma, você tem o caso concreto, você tem o contexto onde a norma se insere. E tanto o programa quanto o âmbito constituem a norma. Né? A norma. Então, é um exemplo clássico de uma teoria, assim, conversando com isso. Eu lembro uma vez que eu, jovem pesquisador, conversando com o Nelson Saldanha, o Nelson Saldanha, quando teve como professor substituto da UERJ, ele dizia, ele falava, mas José Ricardo, o Miller, ele é muito extravagante. Ele está querendo demais, né? Então, tem um pouco isso, tem aqueles que resistem a essa teoria da norma, né? Que já está numa pegada pós-positivista, né? Mas, sim, acho que não faz sentido separar, né? E quando você fala Sérgio, dessa questão do resultado da interpretação, é estranho mesmo, mas acho que para você é especialmente estranho por conta do background filosófico que você tem. Porque quando você diz, olha, ela é extensiva ou restritiva em relação a quê? Porque, ao fim e ao cabo, os sentidos da interpretação estão dados para mim na minha pré-compreensão. É isso. Eu carrego isso da minha cultura e tudo. E ali vai se formar, como dizia o Gadamer, um horizonte de sentido que é o próprio círculo hermenêutico que vai ser reconstruído o tempo inteiro, né? Mas na teoria interpretativa mesmo, pura e simples ali, como se fez na tradição, o restritivo e o extensivo é em relação única e exclusivamente ao enunciado do texto. Ao enunciado. Então, quando você diz, olha, é proibido a entrada de cães, mas interpreta que o cão guia, o cão de suporte emocional pode entrar, é porque você está dizendo o seguinte: eu estou indo além do cão, como o legislador escreveu. Estou dizendo, é proibido a entrada de cães, mas é permitida a entrada ali do cão guia ou do cão de suporte emocional, aquele negócio todo, né? Então você vai além ou restringe em relação ao enunciado. Isso é. Mas que é uma baita simplificação, claro, né? Em tese, a depender da metodologia que você usa, o resultado pode ser um ou pode ser outro. Mas, na verdade, quem interpreta, pelas razões que você falou, já tem um pouco o resultado pretendido na cabeça, né? Que isso é uma coisa, e aí eu vou terminar aqui, mas conectando ao que você falou logo na abertura, que a gente está aqui no programa de pós-graduação,
que é uma idiosincrasia do direito, né? No direito a gente tem muitas idiosincrasias, né? Boas ou ruins, e uma delas é na nossa maneira de produzir conhecimento. Basicamente, a racionalidade é argumentativa. Então, enquanto todo mundo no campo da ciência elege um problema de investigação, um objeto a ser investigado e propõe ali uma hipótese, propõe a hipótese para testá-la. E aí você pode verificar ou falsificar. Em geral, no direito, nós propomos hipóteses não para testá-las, mas para defendê-las. Nós não fazemos teste de hipótese no trabalho que a gente produz, a gente faz defesa de hipóteses nos trabalhos que a gente produz, né? Porque a nossa racionalidade é argumentativa. Então você tem uma ideia, coloca ali, chama um monte de gente que pensa igualzinho a você e diz: ó, tá vendo? É isso aqui, pô. É o que eu tô falando, só pode ser, não tem jeito, né? E vai-se embora. É uma idiosincrasia, assim, né? Claro que você pega ali um sociólogo, ele vai dizer cruzes, fica horrorizado com o que a gente faz, né? Mas um antropólogo, os juristas vivem no mundo deles e tudo pouco da nossa característica, mas também é como você falou, a gente não pode abusar, né? Tem que submeter o nosso raciocínio ao mínimo de crítica, né? Dialogar com quem pensa diferente, enfrentar o debate, isso é que é legal. E aí termino mesmo, é por conta de um outro problema que a gente tem no direito, vocês me desculpem que eu já estou no tom de desabafo, né? Que é o seguinte, a cultura do direito, ela tem uma coisa muito que eu diria ruim, mas que é comum, que é do elogio público. Do elogio. Vocês já foram num debate, num congresso? Quem organiza, faz uma mesa, pega 3, 4 pessoas que pensam igualzinho para falar as mesmas coisas e depois no final diz: Nossa, tivemos agora uma aula magna, maravilhosa, nos brindou com conhecimento irretorquível, este conde de Monte Cristo do saber jurídico. E para complementar o elogio público, tem a crítica privada, porque vira as costas e diz: Nossa, que bando de bobagem aquilo ali, só choveu no molhado, falou que todo mundo já sabia. Então, essa cultura do elogio público, da crítica privada, enviesa um pouco o nosso modo de debater. A gente tem que fazer a crítica pública, não precisa xingar e nem ofender ninguém, você tem que entender que são formas diferentes de pensar. Mas enfrenta a diferença, apresenta os fundamentos, né, e permite ao debate tomar uma decisão. Às vezes, quando a gente constrói uma dissertação em tese, a gente não vê um pouco desse movimento aí de debate mais amplo, vê só a defesa puramente descarada. Mas é isso aí, terminei, vamos lá. Muito obrigado, Zé Ricardo. Assim, engraçado você falar isso, né? Porque eu acabo sendo visto meio como um alien, porque eu faço muita crítica pública, né? Eu normalmente, quando eu discordo dos autores, né, eu digo de quem eu estou discordando, por que que eu estou discordando, onde está o que eu estou discordando, e as pessoas não fazem isso, né? Semana passada mesmo teve um debate no IBDT, que é um instituto em São Paulo, sobre solidariedade, né, que é um tema que é muito caro para nós aqui na UERJ, né? O professor, né, da USP, o Isidoro Chueri, fazia questionamentos e levantava, não, que tem uma doutrina, há doutrinadores. Só que assim, não é que há doutrinadores, esses doutrinadores têm nome, né? É Sérgio André, é Marco Aurélio Greco, é Marciano, Seabra de Godoy, e eles não pensam a mesma coisa. Então, você diz assim, há uma doutrina, mas que a doutrina é quem? Né? Você está dialogando com quem? Porque, né, são posições que não são exatamente homogêneas. Em algum momento ele chega e fala assim, eu não preciso dizer quem é, porque todo mundo aqui conhece, né? Mas conhece quem que conhece, né? Então é estranho esse negócio, essa dificuldade que a gente tem, né? Assim, é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo, às vezes eu acho que é uma estratégia, porque porque a partir do momento que você não diz, né? Quem é que faz aquela questão, quem é que a quem você está se opondo, você não permite ao auditório fazer exatamente o que a gente está dizendo aqui, que é o movimento de construir. Né? Que é o auditório tem que ter acesso, né, às posições divergentes e entender o que faz mais sentido, o que faz menos sentido. Né? E às vezes você consegue criar uns a prioris que não existem. Né? Então, por exemplo, eu estava até escrevendo sobre isso agora, o professor, também professor da USP, o professor Humberto Ávila, tem um texto dele sobre indeterminação, que é um texto basicamente de teoria da linguagem,
em que ele diz que o texto dele ele está construindo para se opor àquela tese dos autores que defendem que todo direito é impreciso, incerto, indeterminado. Mas só que eu conheço um total de 0 autores que defendem que o direito ele é todo indeterminado. Como a gente está vendo aqui, os textos normativos eventualmente incluem expressões indeterminadas, ambíguas, vagas, mas se o direito ele fosse todo ambíguo, incerto e vago, ele não teria como cumprir o seu papel de regulação da vida em sociedade. Então, quando você diz, olha, eu estou me opondo à doutrina que defende que o direito ele é todo indeterminado, na verdade você não está se opondo a doutrina nenhuma, porque ninguém diz isso, e o fato de você não apontar ali quem é o autor ou autora que você está criticando, faz com que, eventualmente, a pessoa que está lendo, mas isso aqui é contra tal posição, não sei. Eu, por exemplo, não sei qual é a posição teórica que está sendo criticada naquele trabalho. Então, é um misto, eu acho, de uma espécie de cordialidade hipócrita, que foi o que você disse, do tipo, olha, eu não, enquanto nós estamos na palestra, eu concordo com tudo, é tudo ótimo, mas depois, quando eu for dar minha aula, eu vou dizer, olha, falou um monte de bobagem, tudo errado e tal. Então, é um pouco dessa hipocrisia, Mas eu acho que também tem um pouco de estratégia argumentativa, de evitar o... Por isso que eu acho muito interessante, quando a gente tem autores que têm visões antagônicas, que vão lá e dizem, olha, Sandro, acho que você está completamente errado, por isso, por aquilo, outro e tal, acho que a sua teoria tem essa ou aquela consequência, externalidade negativa e tal, mas, infelizmente, talvez isso não seja só no direito tributário, mas, infelizmente, a gente não vê. No direito tributário é raro isso, é muito raro, efetivamente, a gente ter um debate aberto, e tal, que se entenda que se dizer que não concorda não é uma agressão à pessoa, pelo contrário, pode ser super amiga sua e se dizer, cara, não concordo com isso, e depois a gente vai seguir, e vai seguir amigo. Zé Ricardo, eu não tenho palavras para te agradecer, são 12:03, A gente passou aqui 2 horas, basicamente, nessa fase expositiva, acho que batemos o nosso recorde. Eu vou encerrar a gravação aqui e a gente fica, como sempre, na sequência para os nossos debates. Muito obrigado, cara.